Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à correção das nossas questões da quinta semana relativa especialmente aos pactos internacionais da ONU. Nós já vimos que foram os tratados que trouxeram força jurídica vinculante aos direitos previstos na DUDH, além de ampliar esse rol, não é verdade? E, apesar de serem dois pactos, foi reforçada a característica da indivisibilidade dos direitos humanos. Esses pactos ficaram prontos em 66, entraram em vigor em 76. O Brasil ratificou ambos em 1992. Ratificou também os dois protocolos facultativos ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos em 2009. Memorizem essas datas. E não ratificou o protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, é bom memorizar as datas, saber o que nós temos em cada um em termos de monitoramento. A VUNESP ainda não explorou muito esses temas em questões objetivas e pode aparecer, além, é claro, da cobrança dos direitos previstos em cada pacto. Não encontrei questões anteriores da banca sobre o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, questões objetivas. Trouxe de outras bancas com perfil parecido para treinarmos, e é claro que é um ótimo tema para eles cobrarem, não é, na prova de vocês agora. Então, merece nosso estudo, a nossa atenção. Vamos lá, então, às questões. Questão número 1. Assinale a alternativa que contempla a afirmativa que está em consonância com o disposto no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Letra A. Ninguém será privado do direito de entrar em seu próprio país. E até aqui correto. Exceto se estiver sendo formalmente acusado de terrorismo. Errado, porque não temos essa ressalva que consta da parte final da assertiva. No artigo 12 do pacto é assegurada a liberdade de locomoção e temos o direito de entrar no nosso país, de deixar qualquer país, inclusive o nosso, e a ele regressar. Não é? Faz parte da liberdade de locomoção, de circulação, lá no artigo 12. Letra B, não haverá penas restritivas de direitos. Errado, porque não existe essa previsão no pacto. A restrição que se faz é quanto à pena de morte ou penas que sejam degradantes, não é? Mas não há qualquer restrição a penas restritivas de direitos nesse tratado. Letra C, toda pessoa que for presa e possuir diploma de curso superior terá direito à cela especial e separada dos demais presos. Também errado, a liberdade e segurança pessoais são asseguradas no artigo 9 e também no artigo 10, que reforça a ideia de que uma pessoa privada de liberdade continua tendo dignidade, merece ser tratada com respeito, com humanidade, mas não existe essa previsão que está aqui na letra C. Letra D, se depois de perpetrado o delito, a lei estipular imposição de pena mais leve, o delinquente não poderá dela beneficiar-se. Errado, ele deverá dela beneficiar-se, está no artigo 15, muito parecido com a nossa Constituição. A lei penal não retroage, salvo se for para beneficiar o réu. Então, temos a irretroatividade da lei penal mais gravosa de um lado, a retroatividade da lei penal mais benéfica de outro. Portanto, errada a letra D, confiram o artigo 15. Letra E, ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios. Correto, esse é um dos artigos mais cobrados do pacto, ao lado do artigo 6º, que se refere a direito à vida e pena de morte. O artigo 8º traz a proibição de escravidão, tráfico de escravos, tráfico de pessoas, e o que as bancas mais gostam de perguntar, o que não se considera como trabalho forçado ou obrigatório, que obviamente é proibido, mas existem situações que são admitidas e que não são consideradas violações de direitos humanos, e é nessa que vocês têm que focar, tá bom? Então, destaque para o artigo 8º, correta a letra E. Questão número 2. Com relação à pena de morte, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos dispõe que essas previsões estão no artigo 4º, ao lado do direito à vida. Segundo o pacto, não podemos ser arbitrariamente privados do nosso direito à vida. E o pacto já inicia um processo tendente à abolição da pena de morte, mas não traz isso como uma obrigação para o Estado.
já vai trazendo restrições, não é? Mas não traz ainda a abolição da pena de morte. Isso só vem com o segundo protocolo facultativo ao pacto, que inclusive foi ratificado pelo Brasil em 2009, mas que admite uma ressalva que é justamente a que o Brasil mantém, que é a pena de morte em caso de guerra declarada. Então, muita atenção a esse tema, que é bastante explorado pelas bancas. Letra A, obriga todos os estados que ainda a apliquem a tomarem medidas para sua abolição. Errado, isso não está no pacto, está no segundo protocolo. Letra B, não deverá ser imposta aos casos de crime cometido por menores de 18, nem aplicada a mulheres em estado de gravidez. Correto, consta isso lá do artigo 4º. Aliás, gente, me perdoem, não é artigo 4º, vou corrigir aqui, é artigo 6º, tá? Direito à vida no artigo 4º é no Pacto de San José. No Pacto da ONU é no artigo 6º. Então, vocês vão encontrar aí no artigo 6º exatamente essa previsão. E no Pacto de San José, já adiantando aqui o nosso estudo, vem uma proibição adicional, também não pode ser aplicada a pena de morte se a pessoa, no momento da prática do crime, era maior de 70 anos, tá? Então, boa questão de prova. Letra C, é vedada a sua imposição a pessoas maiores de 60 anos e a pessoas portadoras de deficiências físicas. Errado, não há qualquer previsão nesse sentido no pacto, como eu disse, só no Pacto de San José, quanto aos maiores de 70 anos. Letra D, pode ser adotada livremente, desde que devidamente aprovada pelo respectivo parlamento. Errado. Se o país ainda não aboliu, só pode adotar em situações excepcionais para crimes mais graves, respeitado o devido processo legal e essas restrições que estão lá no artigo 6º. Letra E, é totalmente vedada a sua adoção, ficando os estados que ainda a adotem obrigados a suspendê-la de imediato. Errado. É o início do trabalho da abolição da pena de morte que é efetivado com o segundo protocolo facultativo a esse pacto. Então, resposta correta, letra B, não é artigo 4º, é artigo 6º, tá? Anotem aí, por favor, artigo 6º. Questão número 3. Prevê o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios. Olha aí, de novo, o artigo 8º, que eu já disse para vocês que é bastante cobrado. Então, grifem aí o artigo 8º. Letra A. Mesmo em casos de emergência ou de calamidade que ameacem o bem-estar da comunidade. Errado. Por quê? Obrigar as pessoas a trabalhar em uma situação dessa não se considera trabalho forçado ou obrigatório. Letra B, não sendo o serviço militar considerado trabalho forçado ou obrigatório, podendo os países prever a isenção por motivo de consciência. Certo. Não se considera trabalho forçado ou obrigatório a prestação do serviço militar obrigatório ou prestação alternativa, como temos aqui no Brasil, por exemplo. Então, certinha a letra B. Letra C, restando proibido aos Estados-partes legislar para que determinados crimes sejam punidos com prisão e trabalhos forçados. O Estado não existe essa previsão, né? A proibição aqui nesse sentido. Então, tem muita coisa que você lê, parece fazer sentido, mas não está escrito no pacto. E as questões querem que vocês marquem de acordo com o texto do pacto, tá? Fiquem muito atentos a isso, ao comando da questão. Letra D, devendo ser previstos como crimes pelos Estados-partes a servidão, a escravidão e o tráfico de escravos. Também não existe esse mandado de criminalização no pacto, ele só proíbe escravidão, servidão e tráfico de escravos. Letra E, não podendo qualquer trabalho ou serviço ser considerado como parte das obrigações cívicas normais. Errado, pode acontecer isso sim, e temos grandes exemplos no nosso país. Ser mesário nas eleições, ser jurado no tribunal do júri, são obrigações cívicas normais que não são consideradas trabalho forçado ou obrigatório, que, portanto, não violam direitos humanos. Tá bom? Então, correta aqui, letra B. Questão número 4. O direito de reunião pacífica é reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que
Esse direito, essa liberdade de reunião, está lá no artigo 21 e o pacto exige simplesmente que ela seja pacífica e admite algumas restrições legais ao exercício desse direito. Nunca sua supressão, mas restrições sim. Letra A. Não poderá ser restringido por lei, ainda que em função de proteção à saúde ou à moral públicas. Errado, não temos direitos absolutos e esses são fatores que normalmente vão permitir a restrição legal ao exercício de direitos. Letra B. Permite que a lei preveja as restrições necessárias em uma sociedade democrática no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública. Perfeito. Então, não sendo um direito absoluto, pode sofrer restrições que devem estar previstas em lei e pensando nessas situações específicas ou no exercício de direitos por outras pessoas, é o que justifica a restrição legal. Letra C, condiciona o exercício desse direito à comunicação prévia e à autorização da autoridade competente. Errado, o pacto não diz nada sobre isso, aqui a banca tentou confundi-los com a Constituição, que não exige autorização, exige apenas a prévia comunicação, de qualquer forma está errado. Letra D, não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desse direito por membros das Forças Armadas e da Polícia. Errado, é possível sim que existam restrições ao exercício desses direitos, né? O pacto não traz nada nesse sentido, ao contrário, prevê expressamente que é possível restrição para a liberdade de reunião, de associação, sindicalização. No outro pacto também a greve. Os membros das Forças Armadas e Polícia podem sofrer restrições no exercício desses direitos. Letra E. Poderá ser restringido, no entanto, em períodos de legalidade extraordinária ou de guerra externa. Errado, não só nessas situações, mas em qualquer outra situação por lei, desde que estejam presentes as justificativas previstas na letra B. É o que está no artigo 21 do pacto, vocês vão conferir. Então, correta a letra B. Questão número 5. No tocante ao direito de liberdade, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos estabelece que, letra A, ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios, ainda que por ordem da justiça. Errado. Errado, muita atenção, errado, artigo 8º, o trabalho do preso que foi condenado com observância do devido processo legal. E olha como que eles colocam de maldade em prova, muitas vezes. O trabalho obrigatório do preso não se considera trabalho forçado obrigatório. Correto. Como assim, professora? Gente, vocês vão pensar que obrigar o preso a trabalhar em condições que não sejam indignas, né? Que não violem a sua dignidade, que não tragam prejuízo físico, mental, isso não é violação de direitos humanos, tá? Então, muita atenção a essa pegadinha. Letra B. Nenhuma pena de restrição da liberdade poderá ultrapassar o prazo de 30 anos. Errado. As regras sobre liberdade, sobre direitos da pessoa que esteja presa, privada de liberdade, estão nos artigos 9 e 10, os direitos que devem ser assegurados, e não existe qualquer previsão que inclua esse prazo máximo de cumprimento de pena. Eu já disse para vocês que não é comum que tratados internacionais tragam números, é muito difícil que isso aconteça, então está errada a letra B, uma tentativa aqui, né, de confundi-los aí com a nossa legislação interna, que nem é mais de 30 anos, né? Letra C. Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir como obrigação contratual. Correto, esse é o texto do artigo 11 do pacto, que, portanto, não admite nenhum tipo de prisão civil, que é a prisão por não pagar uma dívida. Diferente do Pacto de San José, que admite a prisão do devedor de alimentos. Então, essa é uma distinção importante. Esse artigo foi utilizado pelo Supremo no julgamento do recurso extraordinário que firmou a jurisprudência aí no tocante à prisão do depositário infiel para impedir que essa prisão ocorra e que deu origem à famosa súmula vinculante número 25. Então, atualmente, não se admite a prisão civil do depositário infiel com base
nas previsões do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e também no Pacto de San José. Apesar de estar prevista na Constituição, não existe mais fundamentação legal, base legal para esse tipo de prisão civil no nosso país. Súmula vinculante continua caindo, continua sendo importante em provas. Letra D, a súmula vinculante 25, tá? Qualquer pessoa vítima de prisão decorrente de aplicação da lei penal terá direito à fiança. De novo, se olharmos os artigos 9º e o artigo 10, não há qualquer previsão de fiança. Letra E, a soltura de pessoas presas preventivamente não poderá estar condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento aos atos do processo. Errado, no artigo 9º, nós temos previsão expressa em sentido contrário. Essas garantias podem ser determinadas, sim, né, para que tenhamos garantias de que a pessoa vá comparecer em juízo quando necessário ou vai comparecer para executar a pena, se for o caso. Então, na questão número 5, correta a letra C. Vou fechar aqui esse vídeo para não termos vídeo longo, para não ficar cansativo, e daqui a pouco nós retomamos a partir da questão número 6. Até já!